Bom, primeiramente eu quero agradecer por você ter aceitado o convite. E eu vou falar de novo, né, sobre para quem está entrando agora, o projeto Life Venture. Ele começou com o lançamento do meu set, né, que foi um set que eu lancei em abril. E foi como se fosse um renascimento para mim como artista, porque eu estava bem desanimada, né, com a pandemia, de continuar tocando, né, de continuar sendo DJ. E aí esse set ele foi um renascimento para mim. Eu fiz ele com muito carinho, escolhi todas as músicas a dedo. E aí, diante disso, ele acabou se tornando um projeto onde eu convido pessoas de vários segmentos aqui no meu Instagram para conversar e para trazer conteúdo de qualidade para as pessoas, para ajudar as pessoas, né, a terem mais saúde mental, saúde física e também consciência, né? E hoje a gente traz aí um assunto muito importante, né, que é a diversidade, e nada melhor do que convidar você, que é uma pessoa super influente sobre esse assunto, né? E eu gostaria que você se apresentasse, né, e falasse um pouquinho como você começou, né, como um ativista, né, defensor aí, e, e como influenciador também, né, nas redes. Ah, querida, muito obrigado. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Vou perguntar de novo só se você está me escutando, tudo bem? Sempre quando eu estou com fone assim, só para saber. Tá. Meu nome é Antônio Zopé. Se você puder falar um pouquinho mais alto, fica melhor. Tá. Então, meu nome é Antônio Zopério, sou ativista social, sou negro periférico de pele clara, e trabalho, né, com diversidade, faço parte da consultoria da Alexandra Lohar. Também escrevo para a revista Bazar. Na verdade, eu sou um arquiteto e trabalho com tendências de consumo, só que a gente tem esses outros trabalhos importantes aí de diversidade que a gente toca. Então, esse é um assunto muito caro, né? Um assunto que a gente já vem aí meio que plantando um espacinho aí, uma sementinha de algum tempo para que a gente consiga ver algumas transformações. Então, para mim é sempre um prazer estar falando aqui, principalmente com pessoas como você que demonstraram, né, ter um interesse e um cuidado com essa questão. Então, muito feliz de estar aqui com você. Eu que agradeço. É muito importante, né, a gente levar esse assunto para as pessoas e cada vez mais expandir. E fala mais um pouquinho, como que você começou com todo defender, né, esse assunto da diversidade. Você aborda vários assuntos, né? Eu gostei muito do seu conteúdo. Inclusive, tem uma frase, né, que você coloca em todos os seus posts que eu achei incrível. Até pesquisei sobre Audre Lorde, né, que foi uma escritora feminista, lésbica e ativista dos direitos civis norte-americana de descendência caribenha, né, da década de 1980. E ela falava que você adaptou, mas a frase dela era não serei livre enquanto alguém for prisioneiro, mesmo que as correntes sejam as minhas. Essa é a adaptação, né? Que você coloca em todos os seus posts. E a dela é não serei livre enquanto alguma mulher for prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas. Eu achei lindo isso. E muito legal você frisar todos os seus posts com essa frase que tem tudo a ver, né? Fiquei muito feliz que você falou dessa frase, a Audre realmente é uma inspiração. Eu realmente adaptei, né, porque ela fala ali da questão das mulheres, então eu queria incluir. E é nesse lugar realmente que a gente acredita, porque a gente sabe que quando a gente vai, principalmente a gente vai falar dos movimentos sociais, as mulheres sempre pautam as questões femininas, né? As pessoas gordas pautam as questões da gordofobia, as pessoas negras, né? Os LGBTs. Mas se a gente não tiver essa interseccionalidade que a gente chama, a gente realmente não consegue avançar, porque a gente sempre vai estar colocando a jaula em alguém. Capacitismo, por exemplo, né? Uma questão super importante que a gente tem que trabalhar hoje. Eu estou aí, né? Aprendendo nesses últimos anos, é um lugar que eu ainda estou tateando, que eu não tenho muita propriedade para falar, mas a gente acaba estudando. Eu faço parte hoje do grupo do
Quilombo PCD, então a gente para sempre estar trocando, né, e estar ampliando a nossa visão. Mas é muito importante, como você mesmo falou, que a gente dá essa frase, né, da Underlord, que eu coloco nos posts, que é que para a gente realmente se atente, que não adianta a gente for criticar uma pessoa que está tendo um ato racista e falar ser gordofóbico com ela, não faz o menor sentido, né, querido? Sim, com certeza. Com certeza. Você adaptou a frase, ela ficou bem abrangente. Eu acho que realmente se encaixa muito bem no que você defende, que todos nós devemos defender também. O Marcelo, que é presidente do Quilombo PCD, está aí falando que eu sou embaixador com o maior prazer, querido. É uma honra para mim fazer parte desse coletivo tão importante. Inclusive, as pessoas que estiverem aqui, ó, vai no perfil do Afrodeficiente, que é do Marcelo, e encontrem o arrobinha lá do Quilombo PCD e tem que acompanhar esse trabalho aí. Tô vendo vários amigos entrando. Sempre o chat, para mim, ele trava. Eu não sei, eu acho que é o meu Instagram. Agora já travou. A última mensagem que eu vi foi do Marcelo. Se tiver alguma coisa muito importante aí, você me fala, tá? Que eu não consigo mais ver nada. Tá, aqui parou na mensagem do Marcelo, é o afrodeficiente mesmo, Isso. né? Então parou no dele Ah, também, tá. pra mim. Mas enfim, faz parte. É... Bom, deixa eu ver aqui, a gente separou umas perguntinhas para você. Me fala qual que é a importância da diversidade? Quais são os principais desafios? Ah, eu acho que você me fez uma pergunta antes, só que a gente saiu. Por que que eu cheguei, né? Você comentou e tudo mais, né? Então, adoro falar sobre essa parte e geralmente as pessoas não me perguntam, então para mim é um prazer. Tá travando não, querido, muito obrigado. Meu querido amigo que tem o perfil do Trailers de Livros, mas o nome dele é outro, tá, gente? Mas sigam esse perfil, eu nem vou falar o outro, porque esse perfil dele é muito legal, ele faz resenhas de livros super importantes. Então, o que acontece? Eu fui essa pessoa negra, de pele clara, que tive vários acessos no Brasil. Eu estudei numa universidade legal, eu falava inglês fluente, eu tive uma experiência profissional e uma experiência de educação fora. Eu tive uma relevância no meu trabalho, só que chegou num momento que esses problemas sociais que a gente tem, tanto da LGBTfobia, tanto do racismo, não me deixavam avançar. Então eu tinha oportunidades para trabalhar aqui nos Estados Unidos, mas eu não tinha emprego no Brasil. A última vez que eu vim para cá, eu fiquei em 2013, 2014, resolvi voltar para o Brasil e eu fiquei dois anos no Brasil só fazendo freela, porque eu não tinha emprego. As empresas sempre me davam essas respostas que a gente já sabe. Você não faz o perfil, você tem muita experiência para o cargo que eu tenho. Então sempre foi assim, sempre uma desculpa para que não me recolocasse, né? Então eu acabei aceitando a proposta das empresas que eu tinha trabalhado aqui já, na verdade de uma empresa, mas eu tinha umas outras ofertas também pelo meu currículo e vim para cá. Mas eu sou apaixonado pelo Brasil, eu quero voltar para o Brasil, eu não quero. Eu falo isso com muita gratidão, eu sou muito grato a ter a oportunidade, a ter o privilégio de estar aqui, mas eu realmente quero voltar e sou apaixonado pelo Brasil. Mas então, e aí eu decidi, da última vez que eu vi, principalmente porque quando eu decidi voltar para os Estados Unidos, foi por conta de uma seleção que eu fiz, onde o diretor de RH foi extremamente racista comigo. Então eu decidi, eu já fazia parte de coletivos, já tinha já trabalhava, né, com movimentos sociais há muito tempo, só que eu decidi que eu não ia ter mais, não, nada ia ficar mais separado. O meu Instagram, por exemplo, ele ia ser uma coisa só. Agora o meu Instagram é praticamente só da militância, né, que é uma coisa que realmente me aquece muito o coração poder trabalhar com isso. Mas quando no começo eu só pensava em realmente poder mesclar. Eu tenho até que colocar mais algumas coisas do meu trabalho aí para as pessoas saberem o que eu faço, mas foi por isso, e eu decidi que eu nunca mais ia calar, porque eu passei por muitos processos de violência nas empresas que eu trabalhei no Brasil, nos processos seletivos. Tem empresas bem conhecidas no Brasil, eu não falo nada porque hoje não tem como provar, mas se acontecesse comigo hoje, eu teria gravação dessas coisas, né? Porque foram muitas violências, que me chamaram 3 vezes para o processo seletivo sem nem saber
que aquele currículo era meu, entendeu? Porque eles me viam aquele currículo, me chamavam, aí viam que era essa pessoa, LGBT, negra de pele clara e tudo, e eu nunca fazia o perfil, né? E eu voltava num outro processo seletivo, eu fui 3 vezes, e cheguei até a falar com a direção, né, nessa empresa que é bem conhecida no Brasil. Então é por isso, eu decidi que eu nunca mais vou me calar. Nossa, entendi. É, eu, graças a Deus, assim, nunca passei por algo parecido, né? E deve ser muito difícil, né? E, assim, eu achei incrível porque o seu perfil, ele trata de vários, de todos os tipos de racismo, né? E de preconceito que existem. Então, eu achei bem legal essa questão da diversidade mesmo que você coloca. E você mostra mesmo o que está acontecendo, né? Reportagens, vídeos e tudo mais, para que realmente as pessoas se conscientizem e enxerguem que as coisas acontecem e às vezes a gente está tão ocupado no nosso dia a dia, no nosso trabalho, né? A gente precisa correr atrás das nossas coisas e a gente não consegue enxergar. E você mostra isso com toda a clareza e eu acho isso muito importante mesmo. Então, Ah, parabéns. fico muito feliz, muito obrigado. Até tem a nossa querida aqui, a amiga Adri, tá falando do caso do cabeleireiro. Sim, a gente está conversando já para ver o que a gente vai fazer. Espero que a gente faça algo relevante para esse caso que é muito sério. Quando eu estou conversando com você, eu estou conversando rindo aqui e tal, de uma forma leve, porque eu realmente sou assim, eu acredito também que o bom humor é uma resistência, né? Mas na verdade a gente está falando de assuntos muito sérios, espero que as pessoas não interpretem isso de que eu esteja de uma forma leviana ou qualquer sentido, é porque realmente a gente precisa ter uma resistência no nosso comportamento, porque senão, com o tanto de casos que a gente lida, né, que são super sérios, o caso do Caio foi muito simbólico para mim, esse caso desse cabeleireiro também, então, por isso. Do cabeleireiro eu não vi, se você puder falar rapidinho. Claro, tem uma profissional da área de cabelos que ela fez um post sem nomear, falando de um profissional de cabelos cacheados no Brasil que é bem conhecido, tinham feito alguns abusos com ela. E ela, mesmo sem nomear, começaram a aparecer várias denúncias. E até agora já são mais de 20 denúncias. E as pessoas nem expuseram ainda o caso dele, porque ele é uma pessoa que tem muito nome, que é muito poderosa. Então a gente está pensando aí o que a gente vai fazer com esse caso. Entendi, entendi. Ela tá perguntando aqui, É. falando. Já... Ah, tá. Ela tá perguntando se já sabe o que vai fazer, né? Então, e essa questão, né, de preconceito e tudo mais, em relação, por exemplo, no meu caso, que eu sou DJ, né, e essa carreira ainda tem, essa profissão ainda tem muitos homens, né, e poucas mulheres. Então, eu não tive dificuldade no início de começar a tocar e tudo mais, muito pelo contrário, até mesmo tinha mais oportunidades, um pouco mais rápido, por ser mulher, porque aí seria um diferencial e tudo mais, mas nas festas, a maioria das festas que eu tocava, tinha eu só de mulher, né, no line. Hoje está melhorando cada vez mais, inclusive, se tudo der certo, dia 11 e dia 12 de setembro, vai ter uma festa com só DJs mulheres, né? Acho que tem umas 20, mais ou menos, DJs mulheres. E eu tô muito feliz, porque é uma conquista, querendo ou não, né? É uma conquista, cada uma com o seu estilo, com o seu jeito, então vai ser bem legal. E aí vamos para o próximo tema. Qual que é a importância para você, na sua visão, qual que é a importância da diversidade? Quais são os principais desafios também? Ah, querida, para mim a importância da diversidade é um debate ético, né? É um debate de responsabilidade mesmo social. Mas, como a gente vive num sistema capitalista, né, a gente está falando de capital, o debate da diversidade ele também é um debate capital. E as pessoas, já que não se atentam pelas questões humanitárias,
pelas as preocupações sociais que a gente deveria ter todos como pessoas que são que compõem uma complexidade social. Então a gente deveria ir para o lado capital, né? Na verdade, os liberais, por exemplo, os liberais, os representantes dos liberais que a gente tem nos Estados Unidos, eles são os principais defensores das pautas de diversidade, porque diversidade é lucro, diversidade rende, diversidade, inclusive pela pesquisa da McKinsey, que é um dos principais institutos de pesquisa que tem no mundo, você tem um rendimento na sua empresa não só de lucro final, como também de inovação. Então você não faz inovação hoje no mundo, no sistema que a gente tem, sem a diversidade. Só que no Brasil a gente está falando de um sistema que é muito precário ainda. A gente está falando de um sistema capital que ele foi formado nas benesses da monarquia. Então a gente ainda tem, eu até faço uma provocação com alguns amigos, que mesmo eu problematizando toda a questão do capitalismo, a gente ainda precisa chegar no capitalismo, né? A gente está passando por um processo que é praticamente feudalismo. Se a gente tem, por exemplo, o lucro da nossa sociedade, se a gente pegar só a nossa comunidade negra brasileira e isolar, que é 56% da população, e que tem um lucro de quase 2 trilhões em consumo por ano, e se a gente pegar só essa comunidade negra, ela fica sendo 11º em número, se a gente enumerar como se fosse um país, e 17º como uma potência de consumo no mundo, então só esse Brasil negro, que a gente chamaria, estaria tomando as decisões do futuro do planeta no G20. E no Brasil, a gente não considera. Se a gente precisar de uma boneca negra no Brasil, a gente não tem. Então isso é porque a gente ainda prefere ser racista até do capitalista. Então a gente precisa falar sobre isso, porque as pessoas não entendem que todas essas pautas que, por exemplo, a gente tem um ministro no Brasil que fala que não quer ter empregada doméstica na Disney. Um liberal de verdade, ele cria acessos para que as empregadas domésticas vão para a Disney. Você nunca vai questionar uma política de lucro, você nunca vai questionar uma política de acesso. Parte do capitalismo é que as pessoas tenham acesso para que elas consumam. Só que a gente ainda está falando de uma situação muito precária, a gente está questionando se as pessoas têm direito a saneamento básico, né, água potável, a energia elétrica. Então a gente está falando de um processo muito primário ainda do capitalismo. A gente precisa se entender como América Latina, como periferia do capital, como periferia do patriarcado, para a gente se entender como sociedade. E como o nosso atual governo não faz nada em relação a isso, né? Pessoas como você está fazendo esse trabalho, né? Eu espero que tenha mais e mais pessoas levem essa mensagem, porque se depender do nosso governo, vai cada vez piorar, cada vez mais. Muito complicado, sim, e é muito complicado porque a gente não sabe ainda medir quais são as consequências de tudo isso, né? Hoje a gente fala já, tem o nome de uma necropolítica, que é sobre matar e deixar morrer. Então a gente tem uma grande parte da população que não tem nenhum tipo de acesso e que de alguma forma são completamente vulneráveis ao sistema. Isso é um problema social, né? Isso é um problema para toda a cadeia, porque se essas pessoas não têm acesso à alimentação, não só essas pessoas são completamente vulneráveis para o sistema, como elas são capazes de quebrar um país, né? Se a gente está falando de um país onde a estrutura é capitalista. Então isso é muito sério, tanto que o último avanço que o Brasil teve foi quando as classes mais baixas teve um acesso mínimo ao capital, né, querida? Então isso é muito sério, por isso que a gente sempre lembrar da composição do nosso país, quem são as pessoas. Se a gente está falando da metade da nossa população ser mulher, por que a gente não vê a metade da população de todos os lugares que a gente vai? Do Instagram até o posto de gasolina, até um posto de saúde, até a empresa que você vai, até uma loja de mecânica também. Todos os espaços têm que ter representatividade de mulheres, né? Como ser DJ, por exemplo, como você está falando. Eu queria fiquei um pouco curioso, querida, porque é uma área que eu não sei muito. Eu queria saber como que você se sente, como que, eu sei que você está me perguntando, mas como você trouxe esse assunto, eu fiquei muito curioso. Se você ainda acha que é um ambiente muito hostil,
que é um ambiente violento. Obviamente que se você for a única, né? Mas eu queria que você falasse só um pouquinho sobre isso, se você puder. Então, eu, graças a Deus, nunca tive problema em relação a isso, né? Eu também sou uma pessoa muito assim, quando eu quero alguma coisa, eu vou lá e faço, independente do que tiver para acontecer, assim, das dificuldades e tudo mais. Então, eu comecei em 2004, o interesse em ser DJ, né? Fiz um curso, né, em 2004, e para ver se era isso mesmo que eu queria. E aí eu me apaixonei, né? Comprei um equipamento, comecei a treinar e comecei a tentar, né? E teve alguns amigos meus que me ajudaram, inclusive. Mas, assim, eu via que realmente faltava muita mulher, né? Quase não tinha quando eu comecei. Eu vi duas que eram minhas referências, que hoje, inclusive, eu estou na mesma agência que elas, então eu fico bem feliz. Na época era a Kit, a Rosa Ventura, que tocava, né, o estilo Psytrance, que é um estilo mais underground, que eu toco, né, e eu me inspirei nelas e falei, nossa, se elas estão tocando, eu também posso, né, e eu comecei a me interessar, porque antes de eu vê-las, eu tinha uma vontadezinha, mas não ficava meio assim, falava, será? Mas aí quando eu vi, né, elas tocando, aí me inspirou e eu quis ir atrás para fazer. O que eu vejo, assim, de diferente em relação à contratação e tudo mais, é que, às vezes, um dono de festa, ele contrata a mulher porque é bonita e tal, e às vezes pode ser que ela nem seja tão profissional assim, né, ou talvez não toque tão bem assim, mas, é bonita, eu vou contratar, né. E às vezes não, isso não é um pré-requisito principal, né? Então, eu acho que ajuda e ao mesmo tempo tem momentos que fica um pouco atrapalha um pouco nessa parte, né? Mas é isso. Até que tenham mulheres também na contratação, né? Para que esse tipo de coisa não aconteça. Sim, quanto mais mulheres, melhor. Mas eu acredito que seja uma questão também de interesse, né? Porque muitas mulheres vão, curtem as festas, curtem o som e às vezes não se interessa de começar a tocar, né? Porque agora, eu até tenho um amigo meu que a namorada dele começou a tocar recentemente e ele falou pra mim, ele falou assim, dá uma força, né, dá um empurrãozinho e tal, porque querendo ou não, né, uma ajuda a outra. Às vezes falta um incentivo, né, para que elas comecem. Mas acho que para ter mais mulheres também tem que ter interesse. Então essas duas coisas andam juntas, né, o interesse e também um empurrãozinho, né, porque quando a gente está, por exemplo, a gente vai num churrasco ou numa festa de amigos, e aí, a maioria que tá tocando ali naquele churrasco, até mesmo por diversão, às vezes nem sabe tocar direito, tá querendo aprender. A maioria dos interessados são os homens. As namoradas normalmente não estão querendo ali tocar. Mas como você mesmo disse que tem poucas, o que a gente não pode ser aquilo que a gente não vê, né? Como eu acredito que depois que as mulheres te veem, como você viu outras pessoas, eu acredito que esse interesse possa ficar muito mais real, né? Uma pessoa ver você tocando. Sim, com certeza, porque aí elas olham e falam, nossa, quanta mulher. Nossa, antigamente eu entrava para tocar e falava, nossa, é uma mulher. Nossa, é uma mulher. Então, assim, com certeza isso, porque assim, antes de eu ver uma mulher tocando, eu tinha uma vontadezinha, mas estava bem ali e tal. Quando eu vi, eu falei, não, mas se ela tá lá, eu posso. Se ela tá lá, eu tô. Aí eu fui atrás. Muito legal. E, bom, tem mais alguma coisa para falar assim, que está acontecendo atualmente? Algo que aconteceu recentemente? Que você queira... A gente tem muita coisa para soltar ainda, gente, vocês não fazem ideia. A gente não tá dando conta. Você já soltou, você já falou. Tem alguma coisa recente assim, que você gostaria de abordar agora?
Eu acredito que a gente está pegando muito nas questões das religiões, porque as religiões estão sendo muito propulsoras para todas essas violências que estão acontecendo, né? Os últimos casos que a gente está tratando sempre tem algum fundamentalismo por trás, de LGBTfobia, de transfobia, de racismo. Então isso é muito importante a gente poder falar para endereçar de onde é que vem todas essas razões, né? Dessa estrutura social que a gente tem. Mas a gente sabe que também não são somente algumas religiões. Então, por isso que eu sempre trago também a questão do espiritismo, porque é uma religião que eu fiz parte durante a minha vida inteira. Eu nasci espírita, então é muito importante a gente pontuar que nem o espiritismo que as pessoas acham, né, que é uma religião ali de pessoas intelectuais, né, porque realmente é uma pessoa que consome muito livros, quem fala é o presidente das editoras do Brasil, não é nem eu. Então a gente vê quanto esses problemas estruturais de misoginia, de racismo, de LGBTfobia, de capacitismo, ele atravessa tudo e todos, o tempo inteiro, né, todos os lugares. Não tem um lugar no Brasil que está isento de racismo. Se a gente chega nos lugares e só tem pessoas brancas, é porque aquele lugar é supremacista. Inclusive, querida, é um exercício bom para você fazer também, para que você possa abrir espaço para outras mulheres. Porque se você chegar nos lugares que você está, que tem mulheres, mas quantas mulheres negras tem também tocando como DJ? Né? A gente precisa começar a abrir espaço para essas mulheres negras que de repente nunca se viram também nesses lugares e não possam se enxergar. Então, por isso que a gente tem falado sobre todas as religiões. Não tem uma religião, a gente teve denúncia LGBTfóbica de católico, de espírita, de evangélico. Então, realmente a gente não consegue fugir. E é muito importante que a gente possa abrir esses lugares, esses espaços, né, para que todas as pessoas possam realmente se sentirem representadas nesses lugares. E a gente precisa estar em todos os lugares, e a gente vai estar, vai ocupar e não vai aceitar mais retrocesso. Tá certo. Eu vi realmente algumas apresentações que você colocou em relação à religião. Teve também um post que você fez de um pastor que falou algumas coisas que, enfim. Transfóbicas, né? A Na gente tem a gente tem um caso que a gente ainda não postou, mas eu vou te falar aqui, que é de um preletor espírita, né? Que a gente fala, ele é um médium também, mas um preletor aqui dá palestras e tal. E ele tá falando, assim, tranquilamente numa live, que teve uma pessoa que fez um assédio, e ele fazia parte da dirigência do centro, e ele recebeu uma mensagem mediúnica que não era para afastar aquele assediador de dentro da direção do centro espírita. Então as pessoas não têm noção do quanto isso é problemático, né? E só depois que a gente expõe é que realmente as pessoas caem na real, né? Mas pouquíssimas pessoas dão resposta pra gente, vem falar, nossa, realmente, a gente fez uma besteira, a gente precisa conversar, estudar. Tem umas 3 pessoas que vieram já falar com a gente, sim, falar, eu quero estudar e tal, de repente a gente faz uma live. E eu estou super disposto, porque eu acredito sim que a gente pode se movimentar e a gente pode se alterar, se melhorar, né? Como eu falei, se eu provavelmente tivesse Instagram 2 anos atrás, eu ia cometer muito capacitismo. Eu não estou falando que eu não vou cometer, porque eu ainda estou no processo de capacitismo, eu vou morrer machista, né? Eu preciso estudar, porque realmente para que eu possa ficar alerta nessas situações, mas nesse sentido, eu acho que todo mundo, se tiver um interesse, a gente pode realmente aí sair dessa bolha que a gente tem do privilégio, né? Como eu ainda estou estudando e vendo assim, tudo e aprendendo cada vez mais, né? Mesmo dentro da comunidade LGBT existe muita transfobia, existe muito racismo. Então é isso, querida, a gente precisa realmente aí se preparar para esse futuro, porque de acordo com as pesquisas dos maiores institutos de pesquisa, inteligência social é o que vai dominar o mundo daqui para frente. Não é os desastres capitais que estão quebrando as empresas, gente. São os desastres sociais, são os erros de posicionamento, são os erros de discriminação negativa com as pessoas. É isso que está fazendo as empresas quebrar.
e já tem gente em alerta com isso. Quem não estiver em alerta vai realmente aí ficar para trás, como a gente está vendo algumas empresas no Brasil acontecendo, que não querem se ficarem dispostas, né, a ter um comportamento menos violento com a comunidade. Você pode citar algumas situações de algumas empresas? Talvez não citar o nome, mas citar a situação que aconteceu? Eu acho que é bom a gente citar até. Eu acho que é bom a gente citar o Carrefour, por exemplo, que teve uma perda de 2 bilhões. É bom a gente citar o caso da XP, que teve uma fala super problemática. E olha que já existiram falas bem outras mais problemáticas, mas eles tiveram num momento de muita audiência, então eles tiveram que correr e fazer uma gestão de crise. Né? A gente teve o caso agora muito recente da Farm, que por um post completamente infeliz, né, teve um problema da imagem da marca muito sério, e a gente sabe que se tivesse uma mulher negra, por exemplo, com autonomia, que isso é importante a gente sempre pontuar também, né, uma mulher negra com autonomia, isso não aconteceria. Eu acho muito bom o Persson estar aqui, porque ele é bolsominion, ele sempre fica comentando os nossos posts, e que se ele está aqui é porque ele está absorvendo alguma coisa. Eu adoro quando os bolsominions participam da nossa live, tá, gente? Fiquem por aí, porque vocês podem aí agregar um pouco de valor. Sim, com certeza. Deixa eu ver se tem alguma... Você tá conseguindo enxergar aí os comentários do pessoal? Eu acho que eu acho que o meu Instagram deve ter destravado sim. Tô vendo aqui a professora Beth falando, né? Todo dia tem noticiário sim. A Jana, um abraço, querida. Bacana. Vamos ver se o pessoal tem alguma pergunta, alguma colocação que gostaria de falar sobre o assunto. Siga o Exupério, professora Beth, querida. Professor é a profissão que eu mais admiro. Eu tenho muito carinho pelos meus professores. Então, eu ainda vou ser professor. Eu estava me preparando para isso, mas eu tive que vir para cá. Então, eu ainda quero muito ser professor. Eu tenho muita vontade, acho uma profissão muito nobre. Espero que eu dê conta de ser professor um dia, porque eu sei que é de uma responsabilidade muito grande. Muito mais do que de um ativista. Sim. A Jana comentou, não somos todos iguais perante essa sociedade. Infelizmente, mas a gente tem que buscar isso, né? Cada A vez gente que tem eu que buscar isso, a gente tem que buscar. Vai demorar muito, né, Jana? Mas a gente tem que buscar. A professora Beth falando que eu já sou. Imagina, querida. Nath, eu também aprendo muito com você. A gente vem trocando aí com a Nath. Hoje é dia dos povos indígenas. Então, né, o racismo no Brasil, ele tem essa característica de ser relacionado sempre aos povos originários e a comunidade negra, né? Então, é sempre importante a gente falar dos povos originários. A gente não pode invisibilizar. Isso é muito importante a gente falar, muito legal. Bacana. Pessoal, quem ainda não segue o Supério, por favor, sigam, que com certeza vocês vão aprender muita coisa. Eu tenho muito assunto para falar sobre diversidade, a gente faz um trabalho, a gente faz muitas apresentações, mas eu quero deixar você livre. Eu acho que uma questão interessante da gente falar você está vendo muito essa tendência sobre realidade aumentada? Você viu alguma coisa sobre isso? Porque eu tenho umas coisas legais para falar sobre isso. Não estou lembrando agora de cabeça, mas pode falar, pode falar. Uma pessoa muito Obrigado. Então, porque isso é a tendência mais forte, é uma tendência que a gente chama de cauda longa, né? Essa tendência da realidade virtual. O Facebook acabou de anunciar que vai se transformar todo para a realidade virtual. Óbvio que existe uma programação para que isso aconteça. A Disney, durante a pandemia, teve uma Disney que eles chamam de Disney Metaverse, que é um espaço de uma realidade virtual da Disney, e eu vou chegar no ponto de diversidade, tá, gente? Então, só para explicar para vocês, a última coleção da Prada, ela foi lançada completamente no universo do metaverso, que a gente chama, que é esse universo que ele tem essa realidade aumentada, que é uma mistura de realidade virtual com a expansão dessa realidade que a gente tem. E o que isso acontece? E essa tendência, ela chega muito junto com a tendência de inteligência social, que eu tenho falado para vocês, que são desses assuntos que são relacionados aos marcadores sociais.
Marcadores sociais são os corpos que são dissidentes dessa estrutura hegemônica. Então, quem são as pessoas que têm poder? É o homem branco, hétero, cis. Então, todos esses outros corpos, uma mulher mesmo que branca como você, elas estão na periferia do poder de alguma forma. Mesmo que a mulher esteja lá em cima, se a gente for chegar num ponto, por exemplo, entender que a mulher é metade da força de trabalho do mundo, né? E ainda a mulher, ela que produz a maior fonte de trabalho no mundo. E ela tem somente 10% das terras do planeta e 1% da renda, é porque ela também está muito longe do poder e ela está muito mais próximo de nós do que do poder. Então são esses os marcadores sociais. Então por que eu estou falando isso? Então todos esses assuntos que a gente fala de inteligência social, né, que são entender sobre como lidar com gente, e essas questões do metaverso, que é a maior tendência do futuro, elas se casam porque essa nova geração, que ela já nasce com um potencial fluido muito maior, ela não consegue se enxergar nessa sociedade que ela não avançou. Então, a tendência da realidade virtual é porque essas pessoas conseguem estar nesse planeta virtual de uma forma muito mais livre, como se a sociedade ainda não tivesse chegado lá. Então, eu entro nessa realidade virtual, eu posso ter o gênero que eu quiser, eu posso me comportar do jeito que eu quiser, eu posso me relacionar com a pessoa que eu quiser. Então é realmente uma projeção. Isso dá até um pouco de um pouquinho de aflição, porque é um futuro meio Blade Runner, esse futuro que a gente achava estranho, que não chegaria, mas se a gente realmente não fizer uma atualização na nossa sociedade, como a gente lida com o próximo, enquanto a gente estiver achando estranho ter pessoas PCDs numa nossa reunião de happy hour, eu não vou nem falar de trabalho, porque a lei já está dando conta aí que a gente coloque pessoas PCDs no trabalho. Não estou falando que é o ideal, gente, a gente falta muito, mas estou falando que existem já leis para isso. Mas enquanto a gente não tiver pessoas PCD, pessoas com deficiência nos nossos happy hours, enquanto a gente não tiver pessoas héteros, principalmente cis, brancas, convivendo com pessoas LGBT, você realmente está perdendo uma parte muito grande da sociedade. Você não conhece o planeta que você vive, você não sabe assim como eu conheço muito pouco do seu universo, e eu estou estudando recentemente para poder entender, né? Então é sobre isso que eu estou falando. A gente perde realmente uma parte muito grande da sociedade se isolando, né? A gente vive em bolhas, principalmente quando a gente está falando do homem branco, cis. Ele tem uma pesquisa muito séria, na verdade é de uma autora, agora eu esqueci o nome dela, então eu não quero errar o nome dela, falar uma besteira aqui, então eu não vou falar. E ela explica o quanto o homem hétero cis branco, ele é o indivíduo mais homossexual de toda a nossa classe social, porque ele só convive com o homem, ele só escuta o homem, ele só confidencia com o homem, ele só se diverte com o homem, ele só admira o homem, ele só contrata o homem, ele só escuta o homem. Então mesmo esse homem que está ali no poder e que rejeita a homossexualidade, ele tem um comportamento completamente homoafetivo. Então a única coisa que ele faz na estrutura do afeto com uma mulher seria o sexo, que é uma parte muito pequena da convivência. Então eu acho que é sobre isso que a gente precisa falar. Verdade, faz todo sentido isso que você falou. De fato. Sim, você pode ver que, por exemplo, no meu Instagram, o percentual de mulheres é gigantesco. Você tem 75% de mulheres. Eu não estou falando sobre assuntos que interessam as mulheres. A gente está falando sobre assuntos que interessam a sociedade. Só que o homem branco, ele só se interessa por ele mesmo. Ele é muito narcisista. É muito comum, sabe um teste que é legal você fazer? Quando a gente está em reunião e tal, peçam pessoas que são referências para essas pessoas, que já mencionam a posição de poder, que são homem branco, para que eles citem. Eles raramente vão citar uma mulher. Como que você pode ser heterossexual se você não tem uma mulher que você admira? Não faz nenhum sentido, nem que seja sua mãe, nem que seja uma amiga que te deu uma mão na escola, não sei, não interessa, uma tia sua, uma autora que você reconhece, uma cientista que foi muito importante, sabe? As pessoas nem sabem o que as mulheres fizeram, então isso é muito importante para a gente poder ampliar um pouco o nosso ponto de visão e sair dessa estrutura que a gente tem, que é completamente deficiente. Eu estou falando deficiente no sentido literal da palavra, porque as pessoas com deficiência têm muito menos deficiência do que a gente, né? Então, e tem uma inteligência social infinitamente superior. Então é isso. É isso que eu acho que a gente precisa, todo momento, tentar
sair dessa bolha, as mulheres que estão no movimento feminista entenderem a questão do racismo, nós do movimento LGBT entenderem a questão do racismo, que é muito problemática, da transfobia. Eu tenho uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem, por exemplo, que todas as responsáveis por tudo que a gente tem hoje dentro do movimento LGBT, inclusive o Dia do Orgulho, que acabou gerando os movimentos dos direitos civis para os povos LGBTs, para as pessoas LGBTs, povos, eu vim com a cabeça de povos originários, foram mulheres negras e lésbicas e trans. Por que que quando a gente está na parada gay de São Paulo, quem está em cima do carro são os gays brancos? Eles não fizeram nada, eles não contribuem com nada. Foram as mulheres, sabe? Foi uma mulher negra que foi responsável pela vitória do Biden aqui nos Estados Unidos e ninguém fala. Foi uma mulher negra que foi responsável pelo movimento Me Too e ninguém fala. Foi uma mulher negra que foi responsável pelo movimento do Black Lives Matter. Então, por que que a gente não fala sobre isso? Porque a gente já continua apagando as principais responsáveis pelos movimentos sociais. Então, isso é muito importante a gente falar. E hoje, gente, se eu sou militante, foi por conta de uma mulher negra que chama Alexandra Lohá, que me deu a abertura na porta para que eu realmente aprendesse e desconstruísse, assim como outras mulheres, como a minha avó, né, que passou por um processo de semi-escravidão, porque elas foram as minhas tataravós, né? Mas ela passou por um processo de semi-escravidão, como a minha mãe também, para que eu estivesse aqui. Então, por isso que eu nunca vou deixar de falar sobre a questão das mulheres, com muito respeito, sempre com apoio de outras mulheres também, para não falar besteira, sempre estudando, mas porque se tem alguma coisa que eu sei, que eu aprendi na minha vida, foi por conta de mulheres. Inclusive as autoras LGBTs que eu leio são mulheres, as autoras negras que eu leio são mulheres, e foi por isso que eu aprendi um pouco do que eu sei. Quem escreveu a teoria de gênero foi uma mulher que ela se identificava como lésbica, mas hoje ela já se identifica de uma outra forma. Então é sobre isso. Se a gente for realmente na raiz das questões, a gente vai ver que as maiores mudanças sociais sempre foram das mulheres. Por isso que essa é uma pauta que eu jamais vou negociar. Show, temos que falar muito disso mesmo. Tem muito assunto, muito assunto. E você tem que falar, senão eu vou ficar falando aqui sozinho, querida. Porque são assuntos que são muito... Mas é para você falar mesmo. É para você. Você que está fazendo um trabalho incrível há bastante tempo, você mais conhecido do que eu. E infelizmente nosso tempinho já está acabando, temos 12 minutinhos. Gostaria de agradecer novamente pelo conteúdo que você está proporcionando para a gente, para todo mundo que está assistindo, para todo mundo que vai assistir ainda, né, que a gente vai deixar postar, depois vai pegar os melhores momentos, vai fazer um compilado também para postar, tá? Eu vou falar um pouquinho também sobre o kit Lifesencer que a gente criou também, em relação a todo esse projeto, né? Então a gente criou um kit e todo o lucro da venda desse kit está sendo revertida para uma ONG, né? Que é a ONG Moradores de Rua e Seus Cães. É uma ONG que faz um trabalho muito incrível, ajudando, né, os moradores de rua e seus pets. Eles fazem um trabalho completo, já fizeram várias ações, acho que estão indo para a ação 77, onde eles vão um domingo em alguma região, em vários estados, né? Em São Paulo eu já fui em uma lá na Armênia, e quando você chega lá é super organizado, tem a parte da alimentação dos adultos, a alimentação das crianças, a parte dos pets, então tem veterinário que dá o remédio, vacina, tem a parte dos banhos dos pets, que também dá banho nos pets, né, dos moradores de rua. Os banhos para os moradores de rua, corte de cabelo, roupa. Então, assim, eles fazem um trabalho bem completo mesmo. E eu estou muito feliz, né, de poder ajudar. Eu vou mostrar um pouco desse kit, tá? Então, o kit, ele é composto por esse tapa-olho, tá? Que é no intuito de a pessoa dormir bem, que é algo muito importante para a nossa saúde, né? Dormir, eu tenho muita dificuldade para dormir, então esse kit tem muito a ver comigo,
Tive que criar estratégias e formas de dormir melhor, comecei a fazer yoga, comecei a fazer meditação, descobri que qualquer luzinha que tiver no seu quarto faz diferença. Porque essa luzinha, ela pode atrapalhar seu sono, tem que estar tudo escuro. Se não puder estar tudo escuro, usa o tapa-olho. Tem a almofada, para ter boas noites de sono, nossa companhia, principalmente na pandemia, para quem está sozinha e teve que se isolar, a almofada foi minha companheira por muitas noites, e dias também, né? A caneca, que é para, né, a gente ingerir, no meu caso, ingerir vários tipos de chás, para acalmar, para revigorar, para limpar, para desintoxicar. Adoro chá, ó. Tava aqui só na camomila. Ah, ótimo, a camomila é maravilhosa. E tem também a semente, ela não tá aqui agora, mas é uma semente que vem escrito amor. Quando você planta essa semente, ela nasce escrito amor. Por quê? Porque a gente precisa plantar mais isso, né? A gente precisa plantar coisas boas para colher também coisas boas. Então é nesse intuito. E todo o lucro desse kit, ele custa R$97, todo o lucro da saúde. Quem tiver interesse pode entrar no meu perfil, o link tá lá na minha bio. E é isso. Quero deixar uma mensagem de conscientização para todo mundo. Sigam o Isso Sério, porque vocês vão aprender muito, como eu também estou e vou aprender cada vez mais, né? E conscientização também em relação a ajudar, né, as pessoas que precisam, que às vezes a gente acho que o ser humano ele tem essa mania de reclamar, né, das coisas que não tem e esquece das coisas que tem, né? Esquece de agradecer. Então, a minha mensagem é: agradeça mais. Se você quiser ajudar ao próprio, seja com conteúdo, seja ajudando com o kit ou divulgando que alguém que vai ter condições de ajudar, já é uma ajuda, né? E quero agradecer de coração por ter participado do convite, por ter participado aqui da live. E obrigado, eu que gostei que você falou aí da ONG. Eu sempre fiz trabalho com pessoas em situação de rua também, acho um trabalho muito importante, sempre lembrando, né, que o nosso trabalho ele é emergencial, porque as pessoas realmente precisam, mas o que a gente quer mesmo é que essas pessoas tenham autonomia para que elas decidam e tenham uma vida digna, né, principalmente no Brasil, um país tão rico, não precisa que ninguém more na rua, né? A gente tem uma defasagem em São Paulo de espaços habitáveis muito maior do que a quantidade de pessoas na rua. Então, realmente não era necessário que isso acontecesse. Mas o que eu quero falar um pouquinho, já que eu tive a oportunidade de conversar com vocês, que ativismo é exatamente sobre vida. Ativismo é sobre esperança, né? Porque as pessoas veem ali, eu sei que o meu texto é muito duro, às vezes quando eu escrevo ali, porque são questões muito éticas, a gente precisa ser muito direto, mas o ativismo é sobre esperança, gente. Se a gente não tiver esperança num futuro melhor, que provavelmente não vai ser o meu, não vai ser o seu, né? Vai ser dos nossos netos, a gente realmente não consegue viver em paz, né? Simplesmente deitando nessa catástrofe, nesse estado de guerra que a gente está. Ninguém pode estar bem numa situação de guerra, né? Se nos 10 últimos anos que a gente tem no Brasil, a gente matou meio milhão de jovens negros, a gente exterminou 500 mil de jovens negros, não pode ser que as pessoas que não são afetadas por isso, que acham que não são afetadas por isso, estejam completamente tranquilas, né? Numa guerra onde só você sobrevive no espaço de morte, não faz o mínimo sentido você estar bem, porque você não tem como estar bem. Ou então você tem algum problema realmente psicológico. Então é sobre isso, essa é a mensagem que eu quero deixar para as pessoas. Na verdade, eu só queria que todo mundo tivesse esperança e que todo mundo acreditasse, né, que a gente realmente poderia viver num espaço com muito menos violência. Sobre isso. Sim, vamos acreditar cada vez mais. E é isso. Essa é a palavra final aí da nossa live.
Obrigada para todo mundo que assistiu. E espero que quem assista também goste. E é isso. Deixar um beijo. Muito legal. Deixa eu só dar uns beijos aqui, meus queridos da Eco Pousada, o de Boas aqui elogiando. Muito obrigado. O Felipe Caro que convidou a gente tá aí. Vou mandar uns beijinhos aqui. Nívia, querida, eu tô na casa da Inês aqui, ó. Tô na casa de uma amiga nossa em comum. Ela tá aqui assistindo a live, que gracinha. Muito legal. Manda um beijo. Você que é um amor. Ó, a Inês tá aqui do lado, mandando um beijo pra você. Eu tô com duas modelos aqui que vão vir aqui mandar um beijo. A Nívia tá aqui na live assistindo, ó. Oi! Bem, Thaís. Olá! Que linda! Oi. Tudo bem? Tô aqui na casa dessas minhas irmãs aqui de Nova York. A Isa acabou de se tornar irmã. A Inês é uma irmã adotiva. Oh, A Inês é minha irmã já. cadê meu coração? Boa live aí pra vocês. Eu quero trabalhar. A gente já tá acabando. Então, pois é, e, ó, a Puma, querida, a Puma, ela tem esse perfil aí, mas ela tem um outro perfil, é porque esse perfil, ela ajuda a gente a fazer várias coisas aí, secretas, muito legal. Deixa eu ver, é isso. Márcia Cesário tá aqui também, professora Beth está com a gente todo o tempo, uma professora incrível, a Nath, Vaca Louca, Café Vegano. A gente vai ter uns assuntos aí de veganismo aí para trazer. A gente está preparando um vídeo com duas pessoas super legais. Sim, eu sou vegano também. A gente só tem um pouco de delicadeza para falar sobre esse assunto, porque no Brasil escolher o que comer é um privilégio, né? A gente vai falar sobre isso. Eu sou vegano já faz um tempão, galera. Eu não sou, mas eu estou ultimamente diminuindo cada vez mais a carne. Isso, Eu isso. estou nesse caminho assim, bem devagar, mas estou adorando. Diminuir é super importante, é sobre isso, né? A gente não quer que todo mundo vive vegano, a gente quer que realmente as pessoas tenham muita consciência para que a indústria, né, seja consciente. A gente sabe que a nossa movimentação individual é muito pequena perto disso tudo. A Nutri Carla Costa, a Realves, é isso. Queria mandar um beijo para todos vocês. O Marcelo ficou lá atrás, foi lindo estar aqui com vocês, foi um prazer. Sempre quando for para botar fogo no parquinho, a gente está aí. Vamos, isso aí. Obrigada, Antônio. Até mais. Um beijão. Até mais, um Tchau. beijo, tchau, tchau.